Olá, graça e paz. Seja bem-vindo a mais um tempo nosso de oração, um tempo de estudo da palavra. Já tem sido um horário habitual nosso, às 17 horas, compartilhar um texto da palavra de Deus, tirar algumas lições preciosas para a nossa vida. Oi, Zene, seja bem-vinda. Me fala como é que tá o som. Tá bom o som? Sempre faço essa pergunta. Graça e paz. Nosso tempo de estudo hoje, encerrando uma semana com uma temática. Graça e paz, Emerson, seja bem-vindo. Fala aí como é que tá o som. A nossa temática dessa semana, foi os extraordinários improváveis de Deus. Graça e paz, Célio, Neia. Nós estamos encerrando aí essa semana com esse tema. Graça e paz, Judésio, seja bem-vindo também. Marciliana, nosso povo chegando aí. Que bênção, muito bom. Os extraordinários improváveis de Deus. Aqueles homens que Deus usou e que talvez nem eu nem você escolheríamos, né? Davi, uma criança, né? Um garoto, no texto lá de 1 Samuel fala que era de um aspecto gentil, um garoto, então você e eu talvez não escolheríamos, né? Neemias poderíamos até escolher, mas diríamos assim, ele não vai aceitar, ele está tão bem posicionado, tão bem empregado, ele não vai querer sair de onde está para cumprir essa missão. Pastor Zé Antônio, meu pai, seja bem-vindo também. Né? Depois nós tivemos Isaías, olhar e dizer, mas como um cara desse, boca suja, né? Deus vai usar um homem boca suja, que fica no meio de gente também de boca suja. Diego e Jéssica, sejam bem-vindos. Aí nós ontem pegamos Gideão, né? Gideão é um cara decepcionado com Deus. Márcio e Vânia, graça e paz, sejam bem-vindos. Poxa, ficou bacana aquela foto, viu? Muito bonita, Márcio. Eu gostei, obrigado. Quem tá assistindo aí manda umas fotos pra mim, fica legal. Eu guardo com muito carinho também. Ontem foi Gideão, um cara decepcionado com Deus. E hoje, né? Simara, seja bem-vinda. E hoje eu tenho um cara que estava equivocado com Deus. Irmã Fátima Brito, que bom tê-la conosco. Jéssica, seja bem-vinda também. A Lia, daqui a pouco nós vamos orar, Lia. Patrícia, seja bem-vinda. Ellen, seja bem-vinda. Que bênção, todo mundo chegando. Todo mundo chegando pro culto. Glória a Deus. Quero ler o texto que dá base, né, para o nosso tema diário. Nós temos um texto que é para a nossa semana, que a gente linka um personagem a cada dia para tirar uma lição. Então o texto que a gente lê toda semana é 1 Coríntios capítulo 1, versículos de 26 a 31. 1 Coríntios 1, de 26 a 31. Diz assim: Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se nisto, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios 1, de 26 a 31. Esse é o nosso texto semanal, que dá base para compartilharmos um personagem tirando uma lição a cada dia. Então essa semana nós estamos encerrando com esse texto. Amanhã, às 19h30, nós vamos ter uma live do Ministério Infantil
Oh, vai chegar o Ministério Infantil na Simara, vi seu nome aqui. Uma live do Ministério de Louvor da nossa igreja, com os clássicos em adoração. Pastor Pedro Novakov, parabéns, seja bem-vindo e parabéns, né? A esposa aniversariou, ele também fizeram aniversário de casamento, né? Seja bem-vindo, que bom tê-lo conosco. Leni e Jairo, sejam bem-vindos. Então amanhã às 19h30, uma live do Ministério de Louvor com os clássicos em adoração, aqueles hinos Grandioso és tu, Porque Ele Vive, Que Segurança, Firme nas Promessas e outros. Vamos adorar ao Senhor, né, numa live às 19h30. A live vai acontecer lá no barracão, lá no nosso templo. E domingo nosso culto também no templo às 19h30 online ainda, tá ok? Então agenda aí, se você ainda não segue as redes sociais da igreja, siga, se inscreva lá no YouTube, nós precisamos de 1000 inscritos, né? Estamos chegando a 150, então se inscreva. Vamos orar, né? Vamos fazer a nossa oração. Hoje nós fizemos a leitura do texto primeiro, demos os avisos e agora a gente ora. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa tarde, esse dia tão gostoso que o Senhor tem dado ao teu povo. Somos gratos a Deus porque mais um dia o Senhor tem abençoado a nossa cidade, livrando desse Covid-19. Nós sempre declaramos isso, que o Senhor tem escondido a nossa cidade debaixo das tuas asas, debaixo das tuas poderosas mãos, Senhor. Não temos nenhuma suspeita, nem infectados e, consequentemente, louvamos ao Senhor porque não houve nenhum óbito devido a essa Covid-19. E nós agradecemos porque a tua igreja tem estado em comunhão, mesmo que virtualmente, todos os dias, estudando a palavra aqui por esse canal, nos domingos, através do culto e através das redes sociais. Nós compartilhamos, ó Deus, uns com os outros os nossos momentos, e o Senhor tem nos abençoado, tem sido por aí que nós temos fortalecido a nossa comunhão e temos estreitado, ó Deus, esse tempo de isolamento, pelo menos através da tela nós temos nos cuidado uns com os outros. E aguardamos logo, Pai, o fim dessa quarentena, o fim desse isolamento, para retornarmos à tua igreja com muita alegria, dando um novo e mais belo sentido ainda à comunhão, aos cultos. Louvado seja o Senhor pela vida de cada um dos teus filhos. Nós oramos pelas crianças, que a cada dia o Senhor esteja abençoando, esteja fortalecendo, que esse tempo de isolamento social, esse tempo que não estamos indo à igreja, não venha trazer a elas, ó Pai, um esfriamento, uma falta de desejo quando voltarmos, mas que elas continuem com muita vontade de servir ao Senhor. E em nome de Jesus nós oramos que nós não vamos perder nenhuma, nós vamos alcançar o coração de todas elas e fazer delas homens e mulheres do Senhor. E nós também oramos pelos nossos filhos que estão estudando agora de maneira remota, através dos computadores. O Senhor esteja abençoando, dando sabedoria a eles, e que eles não venham sofrer nenhuma carência, ó Deus, de aprendizagem devido a estar estudando dessa forma. Mas também pedimos que abençoe e capacite os professores para que possam dar, ó Deus, toda a assistência necessária para que essas crianças alcancem um bom aprendizado. Em nome de Jesus, que a tua palavra conosco hoje venha mais uma vez mover e tocar os nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Irmã Cleusa, graça e paz, e os demais irmãos que entraram enquanto eu estava orando, sejam bem-vindos. Eu sempre gosto de dar as boas-vindas a todos, então se você quiser que eu fale seu nome, dá um oi de novo aqui, fala, cheguei, e eu vou com muito prazer lhe dar as boas-vindas nesse nosso espaço tão gostoso de compartilhar a palavra. Como eu falei, ontem nós estudamos um decepcionado com Deus que o Senhor usou, que foi Gideão. E hoje nós temos um equivocado com Deus. Nós não poderíamos encerrar essa série sem falar desse extraordinário e improvável. Luciane, seja bem-vinda. Márcio, amém. Esse extraordinário e improvável de Deus que
que pela sua boca saiu a nossa divisa semanal, né? Eu estou falando, claro, que é do apóstolo Paulo, ou do improvável Saulo, né? O homem que respirava ódio pelos cristãos e acreditava que estava cumprindo uma missão de Deus, né? Matando os cristãos, ele achava que estava cumprindo uma missão de Deus, um homem que estava totalmente equivocado. Então eu quero compartilhar como Deus escolhe um homem desse, né? Jesus andou nesse mundo, separou 12 homens e ensinou esses 12 homens por 3 anos. Irmão Galdino, seja bem-vindo, graça e paz. E depois da sua morte, né, traído por um destes, né, Judas, negado por outro, né, Pedro, os outros correram também, ninguém ficou ali. Mas quando Jesus ressuscita, infelizmente Judas havia se suicidado. Judas não conseguiu superar tamanha traição que ele cometera e deu fim à sua vida. Mas Pedro foi restaurado, foi colocado outro no lugar de Judas. Então Jesus tinha os 12 e ele sobe aos céus. Mas chega um momento que Jesus, né, Deus, ao invés de escolher um dos 12, pegou um improvável, um que totalmente contrário. Enquanto o povo estava, os discípulos e os cristãos estavam indo para a direita, né, o homem, o Saulo, estava indo totalmente para a esquerda. Tailana, seja bem-vinda. E Deus pega justamente esse, que estava na direção contrária, e muda a vida desse homem. E faz dele o grande homem do Novo Testamento, né? Quando falamos o grande homem, por causa do serviço que ele prestou ao Senhor. Irmão Mário Rodrigues, seja bem-vindo, graça e paz. E esse grande serviço, essa grande missão, como nós lemos agora, ele estava ensinando a Timóteo: se alguém tem que se gloriar em alguma coisa, é nisso que tem que se gloriar. Glorie-se em Deus. Basta lembrar de quem você era antes de quando foi chamado pelo Senhor. Paulo tinha isso muito, muito fresquinho na sua mente. E ele dá uma outra declaração a Timóteo no capítulo 1. 1 Timóteo 1, de 12 a 17, é a base para a nossa conversa de hoje, usando Saulo, agora já Paulo. Irmã Sônia, seja bem-vinda. 1 Coríntios 1, de 12 a 17. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o que fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, ao único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo o sempre. Amém. Aleluia. Que texto fantástico nós encontramos aqui hoje para o nosso crescimento espiritual. O apóstolo Paulo, que antes era Saulo, blasfemo e perseguidor, insolente, mas a misericórdia do Senhor o alcançou, né? Ele estava equivocado quanto a Deus. Quantas pessoas estão equivocadas quanto a Deus? Pensam que o Senhor irá fazer mal a eles. Irmã Iris, não posso deixar de falar, né, Iris? Nosso cafezão está chegando em nome de Jesus. Logo, logo, uma grande comunhão, uma celebração muito linda. Aguardemos, está chegando, nós cremos nisso. O apóstolo Saulo ainda
equivocado com Deus, e muitas pessoas estão equivocadas achando que Deus faz mal, achando que é um mau negócio se aproximar de Deus, se entregar para Deus. Porque elas pensam, bom, se eu tiver que me entregar, se eu tiver que... Vamos usar a expressão que as pessoas falam. Se eu tiver que virar crente, eu vou ter que abandonar isso, vou ter que largar aquilo, eu não posso mais fazer aquilo outro. E elas pensam que essas coisas que elas têm que abandonar faz bem para elas e na verdade faz mal. E o apóstolo Paulo entendeu isso enquanto Saulo, né? Entendeu que ele era um blasfemo, que ele era um imoral, que ele era uma pessoa errada, e agora ele se entrega a Jesus naquele encontro que ele tem no caminho de Damasco, onde o sol brilha muito forte, aquela luz brilha muito forte, e ele então fica cego e ouve o Senhor falar com ele, então ali ele se entrega. E dali para frente ele é transformado. Enquanto as pessoas já têm tido um confronto com Deus, têm sido impactadas pela palavra de Deus, mas mesmo assim estão equivocadas, achando que Deus quer tirar dela os prazeres dessa vida, né? Enquanto na verdade Ele quer dar o verdadeiro prazer dessa vida a essas pessoas. E será que você também não está equivocado quanto a servir a Deus? Né? Falo daqueles que ainda não se entregaram ao Senhor e estão equivocados, pensando que a verdadeira alegria é essa que se encontra no mundo, que os verdadeiros prazeres são esses dos vícios, que uma vida boa é aquela que você acha que pode fazer tudo o que quer e quando quer. Essas pessoas estão equivocadas quanto a Deus. Mas eu falo também para alguns que estão na igreja que podem estar equivocados quanto a servir a Deus. Pensam estar servindo a Deus, mas com as práticas, na verdade, estão negando Ele e até blasfemando. Algumas pessoas estão na igreja, mas ainda não mudaram a sua forma de viver. Hoje nós não mudamos o nome, né? Saulo mudou o nome. Lá no Velho Testamento, né? Jacó recebeu um novo nome, Israel, príncipe de Deus. E Saulo teve o nome mudado para Paulo, mas hoje nós não temos essa necessidade de mudar o nome em uma entrega de vida para Jesus, mas ainda continua necessário mudar a consciência, o caráter e a conduta. Ainda hoje temos que mudar a consciência, o caráter e a conduta, mudar a nossa forma de pensar. O próprio Paulo fala, não se conforme com esse mundo. Fábio, seja bem-vindo, Fábio. Então, será que você ainda não está um pouco equivocado quanto à sua conversão? É importante fazer uma análise na vida, né? Quando você não vê mudança, ou não acredita ser necessário uma mudança para se tornar um seguidor de Jesus, você está equivocado na sua decisão. O próprio Jesus falou para todos, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz, e então venha e siga-me. Há necessário uma negação dos nossos prazeres, dos nossos atos, nossos costumes que desagradam a Deus. Será que você não está equivocado? Está na igreja, está vivendo, está compartilhando da comunhão, da alegria, do convívio com os santos, mas equivocado, porque ainda não teve uma mudança no seu caráter, não teve uma mudança na sua mente, não teve uma mudança no seu comportamento. Silvia, seja bem-vinda. Então é necessário uma avaliação. Veja bem, Saulo era equivocado. O seu trabalho, ele entendia que era pelas suas qualificações. Filipenses capítulo 3, eu vou ler de 1 a 9. Agora o apóstolo Paulo está contando o seu passado. Olha só. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim. É uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com aqueles que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Uma paradinha aqui, quando ele fala dos cães, ele está falando dos blasfemos. Ele compara esses cães lá em Deuteronômio, falando de homens e mulheres
que tinham um comportamento perverso, um comportamento pecaminoso perverso. Compara com prostitutos, com prostitutas, quando ele chama de cães. Cuidado com os que praticam o mal. Cuidado com os da falsa circuncisão. Não é porque teve o prepúcio do pênis cortado, que era o costume, era o ensinamento, o mandamento lá no Velho Testamento, que fazia daquele homem um judeu, que fazia daquele homem um servo, um cristão, vamos dizer assim, um seguidor de Jeová, de Yahvé, que agora você, só porque tem esse sinal no seu corpo, não é por isso que você é um verdadeiro cristão. Então é uma falsa circuncisão. Paulo fala de uma circuncisão que é do coração, é o versículo 3. Né? Quando ele fala cuidado com a falsa circuncisão, no versículo 2, o 3 continua. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós o adoramos pelo Espírito, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Olha só, olha o que ele fala agora. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo nenhuma própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Silvanilda, seja bem-vinda, querida. Então Paulo está dando um testemunho agora para a igreja de Filipenses, de quem ele era, do cuidado que se deve ter com a sua vida, não confiar na sua carne e dizer, não, isso não vai acontecer comigo. Você já viu muita gente falando isso. Vamos falar com os jovens agora rapidinho aqui, né? Quando começa um namoro e a gente vê que eles estão levando um namoro muito perigoso, e a gente fala, olha, cuidado para não cair no pecado da fornicação, né? Não venha praticar sexo antes do casamento. E aí eles dizem assim, não, isso comigo nunca aconteceu, isso não vai acontecer. É confiar na carne. Né? É quando um homem casado que está tendo muita conversa, muita brincadeira, muita intimidade com uma outra mulher e alguém chega, meu irmão, toma cuidado para você não cair em adultério, e ele diz assim, não, isso comigo nunca vai acontecer, e ele está confiando na carne. É quando alguém que já esteve escravo de um vício e está se aproximando perigosamente de situações em que nós vemos que pode levá-lo a cair novamente no vício, e a gente fala, meu irmão, muito cuidado, sai de perto. Ele diz, não, isso comigo nunca vai acontecer, eu não vou cair. Isso é pessoa que confia na carne, na sua própria força. Vanusa, seja bem-vinda. Vanusa lá no Acre, é isso, Vanusa? Lá no Acre nos assistindo, que bênção. A Silvanilda lá no Espírito Santo, olha que legal onde a gente está chegando. Então, o apóstolo Paulo diz para tomar cuidado com essa carne. E ele diz, eu poderia dizer isso, mas eu entrego tudo isso para Deus e quero viver segundo a graça e a misericórdia dele e não as minhas forças. Então, o Saulo, ele confiava nas suas capacidades. Ele saiu para matar os cristãos porque ele sabia. Elielton, seja bem-vindo, querido. O seu trabalho, né, o trabalho de Saulo, ele foi escolhido, ele foi aprovado para a missão por causa das qualificações. Ele fora circuncidado, ele estudou a lei, ele era um verdadeiro hebreu, ele era da tribo de Benjamim, ele era o perseguidor da igreja, a lei, ele era irrepreensível na lei. Então falaram, você é o cara certo, você é o cara certo para a missão. Saulo, ele era equivocado quanto a Deus e o seu trabalho era pelas qualificações. E já o texto nos mostra, o texto de 1 Timóteo nós lemos, que Paulo era consciente. O Saulo era inconsciente, era equivocado. O Paulo era consciente, era certo.
de que o seu ministério era pela graça de Deus e nada mais. Ele dizia: irmão, se hoje eu estou aqui, é pela graça de Deus. Se hoje eu estou podendo pregar para vocês, é pela misericórdia de Deus, era o favor de Deus na minha vida. Ele nunca se exaltou. E como ele mesmo diz, ele poderia se exaltar. Tamanho conhecimento, tamanha abrangência da sua vida religiosa, ele poderia se exaltar dizendo: eu sou o cara certo. Mas não, ele diz: eu, pela misericórdia de Deus, estou aqui. Se você acha que você está hoje pela sua conduta, pelo seu conhecimento, pelas suas aptidões, você está equivocado quanto a Deus. O que nós somos, só somos pela graça de Deus. Elza, seja bem-vinda. O que somos, só somos pela graça de Deus. A Ele a glória. A Ele a glória eternamente. Amém. É o que Paulo cita aqui no final. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal, invisível, seja a honra e glória para todos sempre. Amém. Eu quero que você faça uma avaliação muito correta na sua vida, muito honesta. Veja se você não está equivocado quanto a Deus, achando que você pode continuar como está, fazendo o que faz e achando que lá no fim tudo vai dar certo. Não, porque Provérbios já diz que há caminhos que para o homem parece correto, mas o seu fim é fim de morte. Então são pessoas equivocadas, achando que vão levando a vida como querem, do jeito que querem, apenas porque tem o adesivo de Deus na porta da casa, o adesivo de Deus num carro, porque fala Deus no controle toda hora, porque diz amém, louvado seja Deus, porque está dentro de uma igreja, mas não mudou a conduta, não mudou o conhecimento, a consciência, não mudou a mente e não mudou o caráter. Tudo isso só o Espírito Santo pode fazer. E se isso não aconteceu porque você não deixou acontecer, não deixou Ele fazer, você está equivocado quanto a esse Deus que você serve. Se você serve a Deus, mas a sua boca ainda está cheia de palavrão, você está equivocado quanto a Deus, porque Deus é santo. Se você diz que serve a Deus, mas ainda comunga com os pecados e acha que isso é normal, você está equivocado quanto a Deus. Se você diz servir a Deus, frequentar uma igreja, ter sido batizado, mas ainda é uma pessoa com um comportamento falso, uma pessoa que da sua boca sai fofocas, sai intrigas, se é uma pessoa que gosta de causar divisões, você está equivocado quanto a Deus. E muitas vezes fala que está fazendo isso em nome de Deus, está equivocado. Saulo estava equivocado na sua missão, mas o Espírito Santo de Deus o confronta e ele se rende. E nessa tarde eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração e ele quer que você também se renda a ele. Eu quero orar com você, que você passe de uma pessoa equivocada para uma pessoa consciente. Saiba do que você tem que mudar, consciente dos seus erros e mudá-los, abandoná-los, reconhecê-los, confessá-los, se arrepender. São verbos, são ações que um verdadeiro cristão tem diariamente. Se arrepender, confessar e abandonar. Ivone, seja bem-vinda. Nós vamos orar agora e que você deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Alessandra, minha concunhada, lá em Belo Horizonte também, seja bem-vinda. Vamos orar, queridos. Não se deixe ser uma pessoa que está equivocada quanto à sua fé. E isso você precisa do Espírito Santo e precisa da leitura da palavra. A palavra de Deus vai te confrontar e vai fazer de você uma pessoa consciente ao Deus que você serve. O nosso Deus que servimos é um Deus de santidade, que não tem uma ponta de pecado, não tem uma ponta de injustiça. E Ele quer pessoas assim. E nós estamos trabalhando, vivendo assim pela graça dEle. E quando erramos, quando falhamos, temos um advogado fiel e justo para nos perdoar. Vamos orar agora. Feche os seus olhos aí onde você está. Para tudo agora. E ore ao Senhor. Deus querido, todo poder, louvor e honra seja ao Senhor.
Essa semana que nós estudamos vários homens, ó Deus, que foram improváveis, que talvez nem eu nem ninguém escolheria, o Senhor escolheu e deu missões grandiosas para abençoar vidas, transformar nações. E hoje nós oramos, ó Deus, agradecidos pelo testemunho do nosso irmão Paulo, ex-Saulo, que testemunhou para a igreja de Filipos, da igreja dos Filipenses, a trajetória dele, a vida dele, a transformação dele, que testemunhou a Timóteo, a Deus, de como ele era equivocado quanto à lei do Senhor, quanto aos mandamentos do Senhor, quanto a uma fé no Senhor, e como ele foi transformado. E nessa hora eu peço a Deus que aquela mesma unção, que aquele mesmo confronto do Espírito Santo que esteve sobre a vida de Saulo, esteja sobre as nossas vidas hoje, Senhor, nos trazendo um confronto para olhar se não estamos equivocados no que estamos vivendo quando usamos o nome de cristãos, quando falamos que somos servos do Senhor, discípulos do Senhor. Nós não queremos ficar equivocados, ó Deus. Nós queremos estar conscientes do nosso erro, do nosso pecado, mas buscando arrependimento, confissão e abandono, para que o Senhor seja glorificado através da nossa vida, para que nós, ó Deus, sejamos aceitos, ó Pai, como servos do Senhor, e que o nosso testemunho seja para salvar outros, para ajudar outros a saírem desse equívoco, que em nome de Jesus nós pedimos sobre a vida dos que estão assistindo agora e dos que assistirão mais tarde. Nós pedimos pela vida daqueles que já entraram, ó Deus, num convívio cristão, já se tornaram crentes, né? Já declararam uma fé no Senhor, já se submeteram a um batismo às vezes, já serviram em ministérios, mas estão equivocados quanto à vida que estão levando. Que eles sejam todos visitados aonde estiverem, e que reconheçam a necessidade de volta. No nome santo de Jesus nós oramos. Amém. Amém, amém. Que bom. Boa tarde, graça e paz, irmã Ivone, está aí conosco. Então nós encerramos hoje essa série dos extraordinários improváveis de Deus. Homens que fizeram uma grande obra, porque estavam debaixo da unção do grande Deus. Tá certo? Hoje nós encerramos. Amanhã nós não temos a nossa live às 17. Nós vamos ter às 19h30, lá na igreja, né? Nós vamos ter uma live do Ministério de Louvor, os clássicos em adoração, aqueles hinos antigos que eu já cantei, você já deve ter cantado, seus pais cantaram. Então, pega esse endereço aí da nossa página no Facebook, compartilha aí com seus pais, fala, vamos ficar atento, vamos relembrar aqueles hinos. Vai ser uma coisa muito bela, muito linda. Estão preparando tudo desde anteontem, ontem ficaram até tarde lá na igreja arrumando, hoje estarão lá ainda ensaiando, aprimorando para sábado, para amanhã ser uma grande celebração ao Senhor, ok? Compartilha esses vídeos aí com seus amigos. Agora é o momento blogueirinho, né? Compartilha as nossas redes sociais aí, ajuda a gente, tá certo? Deus abençoe você, fica na paz, em nome de Jesus. Amém.